E no vídeo de hoje veremos alguns pontos sobre o setor de seguros aqui no Brasil e mais especificamente sobre a BB Seguridade. Será que ela está barata hoje e vai pagar um bom dividendo ou o cenário é pessimista? Mas antes de tudo, vamos entender como que está o cenário macroeconômico. Quando falamos de boas empresas, é necessário, mais do que tudo, olhar para o cenário macro, as suas perspectivas. O que tivemos recente é a matéria da CNN falando sobre o setor de seguros que pretende chegar a 10% do nosso PIB. Já chegamos atualmente por volta de 6% do PIB em arrecadação, com base agora no mês de setembro, já temos quase 300 bilhões, que acaba sendo 8% superior ao equivalente ao mesmo mês, porém, do ano passado. A expectativa é chegar até 2030 a 10% do PIB, então um baita crescimento. Porque se você divide 10 por 6, teríamos um crescimento de 66% em si para o setor até 2030. Um dos segmentos que mais aumentou a procura foi o seguro de vida, acaba sendo também mais geral, mais amplo, abrange praticamente todo mundo, não é igual ao seguro de propriedades rurais, que é só quem tem em si a propriedade, é um nicho muito específico, só que claro, um ticket médio muito mais alto. O seguro de vida aumentou quase 30% só em 2021. E no ano passado essa alta foi quase 18%. E isso aconteceu justamente pela insegurança que provocou a pandemia. E olhando para a matéria que o próprio site do governo postou, o setor de seguros cresceu 18,1% no primeiro quadrimestre de 2024. A arrecadação foi de 138,7 bilhões nesse período. Já no primeiro semestre, teve uma alta acumulada de 15,3%. Olhando para a SUSEP, olhando para os últimos 12 meses, o que tivemos é uma crescente nítida, principalmente para a Previdência VGBL e também para o segmento de danos pessoais. Já no segmento pessoal acabou tendo um crescimento, mas não tão explosivo, e no segmento de Previdência e Capitalização, praticamente um leve crescimento. No geral, 250 bilhões de receitas desde o mês mais recente, no caso, agora no mês 10, que teve atualização no dia de hoje. Só nesse mês tivemos uma receita de 40 bilhões. Colocando lá em 2019, por exemplo, tivemos uma receita de 21 bilhão no mês. Colocando no mês 2, 20 bilhões. No mês 3, 21 bilhões. Pulando para o mês 6, 22 bilhões. E o mês 9, 22 bilhões. Colocando no mês 10, que é o mês que estamos hoje, 24 bilhões. Então, um crescimento de quase 100% das receitas, comparando com o mesmo mês, porém, lá em 2019. É um baita CAGR acumulado. Isso que estamos falando de 6% da população brasileira, com a meta em chegar em pelo menos 10%. Claro que a principal dificuldade é a renda. A renda per capita aqui no Brasil é muito baixa e não acaba sobrando dinheiro para esse segmento. E olhando por linha de negócio, o que temos é o seguinte: o seguro rural em si, que é o carro-chefe da BB Seguridade, equivale a somente 6,6% dos prêmios emitidos, enquanto grande parte é o seguro automobilístico, com 28,9%, dominado, claro, pela Porto Seguro, o seguro de vida com 16% e outros seguros com 28,23%. Então o seguro rural, claro, por ser um público mais nichado, acaba sendo menor, mas pelo agro representar quase 1/3 do PIB, ainda assim acaba sendo muito abaixo da sua equivalência aqui no Brasil. Outro ponto é que olhando para o seguro de danos de pessoas, que acaba sendo muito relevante na receita total, tivemos uma sinistralidade aumentando agora em 2024, saiu de 42,15% para 44,86%, sendo uma média nos últimos 5 anos de 46%. Na parte do crescimento nominal, estamos em 11% de crescimento, sendo que tivemos um baita crescimento de 2021 para 22% de 21%. Já de crescimento real, em torno de 6%, 4% até 10%. E uma das principais seguradoras por esse segmento seria a Porto Seguro e a Brasilseg, ou no caso da BB Seguridade, com uma sinistralidade na verdade bem menor, de 34%, enquanto a Porto Seguro de 48%. Já que também o segmento é um pouco diferente, o seguro em si de danos de pessoas da Porto Seguro acaba tendo outro foco. Então, no geral, o setor de seguros ainda é muito promissor e tem um baita crescimento pela frente, além de uma baita previsibilidade, já que cada vez mais pessoas estão adeptas, principalmente pelo que aconteceu, infelizmente, lá no Rio Grande do Sul, em que muitas pessoas, entre aspas, salvaram seu patrimônio por causa de seguros. E você que deseja aprender a investir em ações, selecionar boas empresas, identificar oportunidades,
Saber quando comprar uma ação que esteja atrativa, aproveitando alguma assimetria, está disponível no meu treinamento. Para você que quer ter uma boa rentabilidade, acelerar o seu processo, principalmente você que investe pouco e vai investir por bastante tempo. É necessário investir de forma certa para potencializar os seus resultados e alcançar a liberdade financeira de forma mais rápida. Então tem diversas aulas nesse treinamento. São aulas que vai te ajudar a você identificar oportunidades, identificar o lucro, o dividendo projetado, o preço teto e diversas outras análises bem úteis. Além disso, você terá acesso a uma planilha de preço teto, um checklist para encontrar assimetrias ou oportunidades, um formulário para enviar sua carteira e ser analisada em vídeo, um formulário para mandar sugestão de novas aulas e um link para participar no grupo do WhatsApp para trocar informações sobre o dia a dia da bolsa. Então já aproveita, garanta sua vaga com acesso vitalício antes que tenha reajuste nos preços. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. E olhando para o informativo mensal agora no mês de julho, o que tivemos é o seguinte: nos prêmios emitidos por ramo, ou seja, as contratações de seguros, tivemos um decréscimo no seguro de vida, isso se tratando da BB Seguridade, um crescimento de 37% no prestamista, 7,6% no habitacional, um decréscimo de 14% no rural, no residencial um crescimento de 8% e no empresarial 43%. No geral, um decréscimo de 5,6% e o mercado, excluindo a BB Seguridade, teve um crescimento de 25,7%. Claro que, por se tratar de um mês isolado, de um curto período de tempo para amostragem, mas esse mês de julho não foi bom para a BB Seguridade em comparação com o resto do mercado. Olhando de forma acumulada, o que temos é o seguinte: o seguro rural, que é o seu carro-chefe, acabou tendo uma disparada nos seus prêmios diários médios emitidos. Então, por mais que apresente um decréscimo em relação, claro, ao mercado, apresentou um sinal de melhora, saindo para 40,7 milhões de prêmios médios diários emitidos. Já o habitacional acabou tendo um decréscimo, um leve decréscimo na verdade, o residencial uma leve alta, o prestamista um leve decréscimo e o seguro de vida um leve decréscimo também. Agora olhando para outro tema muito importante, que é o seu resultado financeiro. Então a BB Seguridade, para cobrir a sua sinistralidade, os eventuais acionamentos dos seguros, deixam a baita reserva aplicada numa renda fixa e acaba ganhando esse resultado financeiro, esses juros advindo das suas aplicações. Então esse resultado financeiro está em decréscimo, isso já era o esperado por causa da queda na Selic. Então no primeiro semestre de 2023, o resultado financeiro equivaleu a 19,8% da sua participação no lucro líquido. Já no primeiro semestre de 2024, caiu para 15,3%, no caso 567 milhões. Já era esperado, o mercado já sabe disso e já estava, entre aspas, precificado na cotação. Acaba sendo uma queda pequena em relação ao seu lucro líquido final. A média da taxa Selic observada em cada mês entre 2003 a 2022 foi 11,45%. Claro que é um baita intervalo de tempo e acaba tendo um desvio padrão para cima e para baixo de 2% e 26,5% respectivamente. Mas uma coisa é fato, o Brasil é marcado pelos juros altos. Então uma Selic hoje de 10,7% pode não se manter no médio prazo, mas 6, 7, 8% ainda acaba sendo um juro relativamente alto, acaba ainda impactando diretamente no seu resultado financeiro, claro que de forma menos significativa. Podemos dizer que cairá para 10%, 11% ou talvez 12%. De certa forma, o que precisamos frisar é o seu core business, ou seja, a sua atividade principal, o seu resultado operacional, que é a parte de seguros que tende a crescer muito aqui no Brasil, já que temos uma população com uma renda muito baixa e com a perspectiva de crescimento de 66%, atingindo 10% do PIB até 2030. E outro ponto também é que a BB Seguridade, por se tratar desse setor muito perene, ela acaba distribuindo um payout muito alto. Atualmente está em 63% por causa do programa de recompra de ações. Sua média é 81%, que também foi distorcida por causa de anos atípicos, 2021 e 2022. Podemos dizer que 85% acaba ficando bem preciso em comparação a um cenário normal, um cenário estável dos seus lucros. Então, se você fizesse uma conta de padeiro estipulando um lucro de 8,4 bilhões para o ano exercício 2024, levando em conta que o seu lucro atual, pegando os últimos 12 meses, já está em 8,39,
teríamos um dividendo projetado com 85% de payout de 3,57. Se estipulássemos 10% de dividend yield para fazer a compra, o preço teto seria 35,70. Levando em conta também que ela paga em forma de dividendos, então não tem descontos de juros sobre capital próprio, seria esse dividendo líquido. Claro que, por se tratar do programa de recompra de ações que acabou impactando no seu lucro destinado em forma de dividendos, acabou caindo um pouco o payout, mas é benéfico porque vai ter menos ações em circulação no mercado e provavelmente nos próximos pagamentos, como o programa de recompra de ações já está no fim, deve se normalizar esse payout. Até agora já foram recompradas 55 milhões de ações, a um preço médio de 32,20. Ou seja, foram gastos quase 1,8 bilhões de reais, dividido por 2 bilhões de ações que temos em circulação, 0,89 por ação de lucro destinado para essa recompra. Dividindo por um preço médio hoje de R$ 34,50, daria um yield de 2,59%. Mas acabou sendo recomprado a 32,20, o que deu um yield on cost de 2,77%. Somados com mais 7,5, chegaria facilmente em 10%, isso com uma destinação normal do seu payout de 85%. Então podemos esperar um dividendo fora da curva, já que a sua média é 6,8%, então um dividendo acima da média é sinal que a empresa está barata. E fazendo também uma conta de padeiro com 8,4 bilhões de lucro dividido por 2 bilhões de ações, chegamos num lucro por ação de 4,20. Um adendo é que não estamos considerando o cancelamento das ações que foram recompradas. Mas de qualquer forma, pegando 34,43, dividindo por 4,20, teríamos um PL bem próximo do atual de 8,19. Um PL de 8,19 acaba sendo um dos seus menores patamares da década e hoje o seu valor patrimonial também acaba ficando ainda abaixo da média. Outro adendo que o seu ROI é muito distorcido porque a empresa não tem um patrimônio tão grande. São empresas de baixo custo, não é uma empresa que precisa fazer um mega investimento, é em si mais a parte pessoal. Então esse ROI acaba sendo distorcido por causa do seu patrimônio. Então não é importante levar muito em consideração. Outro ponto também é que a BB Seguridade está com crescimento de lucros não tão alto, beirando ali a inflação. Por isso que ela está sendo negociada também num PL mais atrativo e em relação aos últimos anos. O mercado não espera um crescimento mais tão agressivo, por mais que o setor de seguros ainda assim tenha um bom crescimento pela frente de acordo com expectativas. Claro que a fase que estamos vivendo, com a bolsa ainda em baixa, por mais que em questão de pontos estamos em alta, estamos perto do topo histórico e em questão de lucro das empresas está muito abaixo. Praticamente estamos no mesmo patamar de pontos de 2021, com lucros 30, 40, 50% maiores no geral. Então não foi precificado ainda esse lucro no Ibovespa. É questão de ciclos de mercado. Então para a BB Seguridade, minha visão é o seguinte: o ideal é ser o mais criterioso possível, onde uma empresa tem uma grande distribuição com payout muito alto. Quando se normalizar, deverá ser por volta de 85%, o seu principal retorno vai vir do dividendo distribuído. E ela não consegue aumentar muito o dividendo sem crescer lucros, porque já distribui quase tudo do seu payout. Ou seja, quanto mais criterioso você for e estipular um dividend yield pelo menos acima de 8, 9, 10%, melhor tenderá a ser o seu retorno. E por que ela não deu um bom retorno em 5 anos, sendo somente 47%? Porque lá em 2019 ela estava sendo negociada a 11 vezes lucro e 2020 15 vezes lucro. Hoje está sendo negociado a bem menos vezes lucro, sendo que ela deu um retorno melhor em 2 anos do que em 5 anos se considerarmos a inflação. Por isso que é importante ficar atento, comprar num bom preço, porque o crescimento é mais lento e o seu principal retorno vem do dividendo. Então, ao meu ver, hoje ainda está atrativa para receber um dividendo de mais ou menos 10%, isso sem considerar, claro, a apreciação, o crescimento da cotação no longo prazo e o crescimento do lucro que reflete também no dividendo e numa cotação maior, podendo chegar, claro, a um ótimo retorno no longo prazo, já que não adianta comprar caro essas empresas de crescimento lento, já que você estará assumindo risco de renda variável e terá um retorno de praticamente renda fixa. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação.
Simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$ 5. Mas aí tem um problema. Você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança, e o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.